Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Texto e contexto. Êxodo 2, 16, 6, 30. Texto. Desafios de Moisés. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram tirar água e encheram as pilhas para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali, mas Moisés se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, ele perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, responderam elas, e além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. Reuel disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaram o homem? Convidem-no para que coma algo. Moisés aceitou morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora como esposa. Ela deu à luz um filho, e Moisés o chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Passado muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam por causa da servidão e clamaram. Seu clamor subiu a Deus, por causa da servidão. Deus ouviu seu gemido e se lembrou de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e os teve em conta. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu o rebanho até o lado ocidental do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Ao fixar-se, Moisés viu que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Então, Moisés disse: vou me aproximar para ver essa maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para olhar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Então Deus lhe disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, pois estou ciente de seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora, o clamor dos israelitas chegou até mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora pois, venha e eu enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os israelitas do Egito. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Certamente eu estarei com você, respondeu o Senhor, e o sinal para você de que sou eu quem o enviou será este: quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, talvez me perguntem: qual é o seu nome? O que devo responder? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E acrescentou: assim dirás aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e com ele se fará memória de mim de geração em geração. Vai e reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. E disse: eu vos farei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Então irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Deixa-nos, pois, agora, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Por isso estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele,
e depois vos deixará ir. E farei que este povo ache graça aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Moisés responde: E se eles não acreditarem nem ouvirem a minha voz? Porque talvez digam: O Senhor não apareceu para você. E o Senhor lhe pergunta: O que você tem na mão? Moisés responde: Um cajado. Jogue-o no chão, diz o Senhor. E ele o faz, e o cajado se transforma em uma serpente. Moisés foge dela, mas o Senhor diz a Moisés: Estenda a mão e agarre-a pela cauda. Ele estende a mão, agarra-a, e ela volta a ser um cajado em sua mão. Assim eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu para você. Agora coloque a mão no peito, continua o Senhor. Moisés coloca a mão no peito, e quando a tira, está leprosa, branca como a neve. Coloque a mão no peito novamente, diz ele. E Moisés coloca novamente a mão no peito, e quando a tira, está restaurada como o restante de sua carne. E se eles não acreditarem nem ouvirem o primeiro sinal, talvez acreditem no segundo sinal. Mas se eles ainda não acreditarem nestes dois sinais nem ouvirem a sua voz, então tire água do rio Nilo e derrame-a na terra seca, e a água que você tirar do Nilo se transformará em sangue sobre a terra seca. Então Moisés diz ao Senhor: Por favor, Senhor, nunca fui um homem eloquente. Nem ontem nem nos tempos passados, nem mesmo depois de teres falado com teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe responde: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o homem mudo ou surdo, com visão ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, vá, e eu estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves falar. Mas Moisés diz: Peço-te, Senhor, envia por meio de quem tu queiras. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele lhe disse: Não está lá o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Além disso, ele está vindo ao teu encontro. Ao vê-lo, ficará contente em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras em sua boca. Eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Além disso, Arão falará por ti ao povo. Ele será tua boca, e tu serás para ele como Deus. E esta vara terás em tua mão, e com ela farás os sinais. Moisés partiu e voltou para a casa de seu sogro Jetro, e disse-lhe: Por favor, deixe-me ir para voltar aos meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. Vá em paz, respondeu-lhe Jetro. E o Senhor disse a Moisés em Midian: Vá, volte para o Egito, porque todos os homens que procuravam tirar a tua vida estão mortos. Moisés pegou sua esposa e seus filhos, montou-os em um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés também levou o cajado de Deus em sua mão. E o Senhor disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que realizes diante de Faraó todas as maravilhas que coloquei em tuas mãos. Mas eu endurecerei o coração dele, de modo que não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, portanto, matarei teu filho, teu primogênito. E aconteceu que, durante uma estalagem no caminho, o Senhor saiu ao encontro de Moisés e quis matá-lo. Mas Zípora tomou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, dizendo: Certamente és para mim um esposo de sangue. Então Deus o poupou. Pois ela havia dito: Esposo de sangue és tu para mim, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai encontrar Moisés no deserto. Ele foi e o encontrou no monte de Deus, e o beijou. Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviava, e todos os sinais que lhe havia ordenado fazer. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que Deus havia falado a Moisés. Este então realizou os sinais na presença do povo. O povo creu, e ao ouvir que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto sua aflição,
prostraram-se e adoraram. Então Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, e além disso, não deixarei ir Israel. O Deus dos Hebreus nos encontrou, responderam eles. Deixa-nos ir, pedimos-te, caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós peste ou espada. Mas o rei do Egito lhes disse: Por que, Moisés e Arão, desviam o povo de suas tarefas? Voltem ao seu trabalho. Veja, acrescentou Faraó, o povo da terra é agora muito numeroso, e vocês querem que eles cessem em suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos capatazes que estavam sobre o povo, e aos seus supervisores, dizendo: Não lhes dareis mais palha como antes para fazerem tijolos. Que eles próprios vão e recolham palha para si. Porém, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes. Não diminuam em nada. Pois são preguiçosos, por isso clamam e dizem: Deixai-nos ir e oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentai a carga de trabalho sobre esses homens, para que estejam ocupados e não prestem atenção a palavras falsas. Os capatazes do povo e seus supervisores saíram e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó, não se lhes dará mais palha. Ide vós mesmos e recolhei palha onde a encontrares. Porém, a vossa tarefa não será reduzida em nada. Então o povo se dispersou por toda a terra do Egito para recolher restolhos em lugar de palha. Os capatazes os pressionavam, dizendo: Cumpram a vossa tarefa diária, como fazíeis quando tinhais palha. E açoitavam os chefes dos filhos de Israel, a quem os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, dizendo: Por que não terminastes, nem ontem nem hoje, a quantidade de tijolos requerida como antes? Então os chefes dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha aos teus servos, no entanto, dizem-nos para fazer tijolos. E ainda assim, os teus servos são açoitados. Mas a culpa é do teu próprio povo. Mas ele respondeu: Eles são preguiçosos, muito preguiçosos. Por isso dizem: Deixai-nos ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, pois, ide e trabalhai. Mas não se vos dará palha, contudo, deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os chefes dos filhos de Israel perceberam que estavam em dificuldades quando lhes disseram: Não deveis diminuir a vossa quantidade diária de tijolos. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que os esperavam, e disseram-lhes: Que o Senhor olhe para vós e vos julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando uma espada em suas mãos para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: Ó Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem feito mal a este povo, e tu não fizeste nada para libertar o teu povo. O Senhor respondeu a Moisés: Agora verás o que farei a Faraó. Pois por meio de uma mão forte ele os deixará ir e por meio de uma mão forte os expulsará de sua terra. Deus continuou falando com Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não me dei a conhecer a eles. Também estabeleci meu pacto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra onde peregrinaram. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, pois os egípcios os têm em escravidão, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, e os tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Livrá-los-ei da sua escravidão e os redimirei com braço estendido e com grandes julgamentos. Tomarei vocês como meu povo, e eu serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou debaixo das cargas dos egípcios. Eu os trarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e lhes darei por herança. Eu sou o Senhor. Assim, Moisés falou aos israelitas, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa do desalento e da dura servidão. Então, o Senhor falou a Moisés e disse: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, para que deixe sair os israelitas da sua terra. Mas Moisés falou diante do Senhor, dizendo:
Os israelitas não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, sendo eu pesado de língua? Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes ordens para os israelitas e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Estes são os chefes das famílias paternas, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações, Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as suas gerações. Anrão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela deu à luz a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nefegues e Cri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por esposa Elisabe, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a Finéias. Estes são os chefes das famílias paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Arão e Moisés são aqueles a quem o Senhor ordenou: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Estes são Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te ordenar. Mas Moisés disse diante do Senhor: Eu sou pesado de língua. Como então, Faraó me ouvirá? Contexto: Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. Horebe, também chamada de Montanha de Deus, é um termo mencionado apenas em Êxodo 3:1 e 2 Reis 19:8. Há especulações de que Horebe e Sinai se refiram à mesma montanha, embora isso não seja conclusivo. O fato de uma montanha ser chamada de Montanha de Deus é intrigante, pois muitas divindades do Antigo Oriente Próximo eram associadas a montanhas. Na mitologia de Ugarit, Baal tinha sua morada no Monte Zafon, sugerindo uma conexão semelhante. Os antigos israelitas podem ter considerado Horebe como a morada de Deus. Uma razão para deixarem o Egito foi para adorá-lo lá. Quando chegaram à montanha, Deus disse que os trouxe para si mesmo. Depois, ele deixou o lugar e viajou com eles na tenda. Isso sugere que alguns israelitas já adoravam a Deus em Midian, perto de Horebe, antes de Moisés chegar. Há duas interpretações possíveis: Horebe era onde Deus morava ou onde ele se revelaria. Em ambos os casos, Moisés foi surpreendido por encontrar-se com Deus. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para olhar, Deus o chamou de dentro da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. No momento em que Deus chama Moisés, ele fala com ele de dentro de uma sarça ardente. A questão sobre quem está na sarça, o anjo ou Deus, é levantada. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, era comum divindades enviarem mensageiros. Para os antigos israelitas, esses mensageiros eram seres celestiais, mas não deuses separados, havendo uma fusão entre suas identidades e a de Deus. Algumas teorias sugerem que a palavra anjo, mensageiro, pode ter sido inserida em alguns textos bíblicos pelos escribas para torná-los mais aceitáveis teologicamente. No caso de Moisés e a sarça ardente, é considerado improvável que Deus tenha aparecido a ele diretamente, o que sugere que tenha sido o mensageiro que formou a entidade visível que Moisés viu. Então Deus disse a ele: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde estás é terra santa.
O comando para Moisés tirar as sandálias provavelmente tem significado simbólico, seja para mostrar respeito pelo espaço sagrado ou submissão a Deus. Alguns sugerem que isso também pode ser para evitar trazer impurezas para a presença de Deus. Portanto, desci para libertá-los da mão dos egípcios e levá-los daquela terra a uma terra boa e espaçosa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. A expressão emana leite e mel evoca uma imagem de prosperidade, similar à descrição da terra de Canaã na história egípcia de Sinui. A bênção de Deus era considerada crucial para a prosperidade, e textos ugaríticos também destacam a influência divina sobre a fertilidade da terra. Essa prosperidade provavelmente se referia à pecuária e à horticultura, em vez do cultivo de grãos. Devido à paisagem árida de Canaã, a pecuária e a horticultura eram essenciais para a subsistência. Embora o Egito fosse considerado mais fértil, a ideia de leite e mel em liberdade contrastava com a escravidão, e partes de Canaã eram de fato exuberantes em comparação com o deserto próximo. E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E acrescentou: Assim dirás aos israelitas: Eu sou me enviou a vocês. A declaração, eu sou o que sou, é uma resposta à pergunta sobre o nome de Deus. Embora inicialmente pareça evasiva, ela sugere implicitamente o nome Yahvé revelado posteriormente. No Antigo Egito, o nome de uma divindade era considerado parte de sua natureza essencial, e textos egípcios associam diferentes nomes divinos a ações ou características específicas, com semelhanças sonoras entre o nome e a característica. Isso sugere uma relação similar entre o nome divino e a divindade em questão. No Antigo Egito, os deuses às vezes tinham nomes secretos, e quem os conhecia recebia poder especial. Isso é visto em textos mágicos egípcios que instruem sobre o uso dos nomes dos deuses para obter seu poder. O conhecimento do nome de um deus era considerado crucial para acessar seu poder. Jogue-a no chão, disse o Senhor. E Moisés a jogou no chão, e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Até mesmo contos da era moderna relatam um ato mágico egípcio no qual uma cobra fica tão rígida quanto uma vara. Um relato se refere a tanto uma cobra quanto um crocodilo hipnotizados até ficarem rígidos, podendo ser segurados como bastões pela ponta do rabo. O sinal dado a Moisés é o oposto, o que levanta a possibilidade de que o sinal seja uma reversão óbvia da magia egípcia. Agora põe a mão no peito, disse o Senhor. E Moisés colocou a mão no peito, e quando a retirou, estava leprosa, branca como a neve. A lepra bíblica, muitas vezes mencionada na Bíblia, é discutida onde a mão de Moisés é descrita como branca como a neve, possivelmente referindo-se a uma condição de pele. No entanto, não há muitas evidências de que a lepra, como a conhecemos hoje, tenha sido prevalente no Antigo Oriente Próximo. O termo hebraico traduzido como lepra, provavelmente se refere a várias condições de pele, não especificamente a lepra. Os antigos mesopotâmicos também tinham termos para doenças de pele que eram associadas à lepra. O relato bíblico de Moisés mostrando sua mão é destinado a causar repulsa, mas a natureza exata da condição não é clara. Mas Zípora tomou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, e disse: Certamente, você é para mim um esposo de sangue. Os eventos onde Deus tenta matar Moisés são difíceis de interpretar. Uma possível explicação é que Deus queria punir Moisés pelo assassinato de um capataz egípcio. Porém, é estranho que Deus tenha esperado até esse momento. Em outros textos bíblicos, culpados de homicídio acidental podem se refugiar em cidades de asilo para se protegerem da vingança, permanecendo lá até a morte do sumo sacerdote. A fuga de Moisés para Midian pode ser vista como um esforço para buscar asilo após matar um egípcio, o que pode ser considerado um crime passional. Ele fica em Midian até saber que aqueles que queriam matá-lo estão mortos, sugerindo que está livre para retornar. No entanto, Deus ainda o ataca, indicando que Moisés carrega uma poluição espiritual resultante do homicídio que precisa ser purgada. Depois, Moisés e Arão foram e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Realizar um festival refere-se a uma cerimônia religiosa especializada. Em textos bíblicos posteriores, festivais como a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Cabanas são mencionados.
Não está claro se o versículo se refere a esses festivais específicos ou a algo semelhante. Os israelitas precisavam ir ao deserto para realizar o festival, talvez porque seus sacrifícios seriam detestáveis aos egípcios ou porque o local de residência de seu Deus era o Monte de Deus no deserto. Festivais religiosos em outras culturas antigas geralmente ocorriam no local de residência da divindade. Vão vocês mesmos e recolham palha onde a encontrarem. Mas sua tarefa não será diminuída nem um pouco. A palha era crucial para os tijolos de barro que se manteriam firmemente juntos. Mesmo no Egito moderno, os tijolos frequentemente foram feitos de solo, água e o que é conhecido em árabe como tib, essencialmente o mesmo termo que a palavra hebraica para palha, teben. Sem palha, mais tijolos falhariam e as cotas seriam mais difíceis de cumprir. Experimentos científicos demonstraram que adicionar palha picada aos tijolos de barro aumenta significativamente sua resistência à quebra. Isso se deve à natureza aglutinante da palha e à ação de produtos da decomposição vegetal, como o ácido úmico que fortalece o barro. No Antigo Egito, o tijolo de barro era o material de construção mais comum. Embora ocasionalmente os tijolos fossem feitos sem palha, essa prática não era comum. Eles açoitavam os chefes dos israelitas que os capatazes de Faraó haviam designado sobre eles, dizendo: por que vocês não terminaram, nem ontem nem hoje, a quantidade de tijolos requerida como antes? O papiro de couro do Louvre, um texto do reinado de Ramsés II, detalha as cotas de tijolos atribuídas a trabalhadores individuais no Antigo Egito. A lista mostra quantos tijolos cada trabalhador entregou, mas nenhum atingiu sua cota. Não se sabe se isso causou problemas para o projeto de construção ou se os trabalhadores foram punidos. Mas ele respondeu: eles são preguiçosos, muito preguiçosos. É por isso que dizem: deixe-nos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Faraó considera os hebreus preguiçosos por pedirem folga do trabalho para adorar no deserto, mas a prática de folga para adoração não era incomum no Egito. Registros de Deir el-Medina mostram que os trabalhadores egípcios também se ausentavam para participar de rituais religiosos. No entanto, Faraó se recusa a conceder aos hebreus qualquer folga. O Senhor respondeu a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Pois por meio de uma forte mão ele os deixará ir, e por meio de uma forte mão ele os expulsará da sua terra. Ramsés II, em sua glorificação após a Batalha de Kadesh, se descreve como tendo um braço forte, uma expressão comum na tradição egípcia. No entanto, a narrativa de Êxodo subverte essa ideologia, apresentando Deus como verdadeiro possuidor do braço forte, que derrotará Faraó. Essa mudança de perspectiva estabelece as bases para o confronto iminente entre os dois. Deus continuou falando com Moisés e disse: eu sou o Senhor. O texto destaca a afirmação de Deus, eu sou o Senhor, que não apenas informa a Moisés sobre a identidade divina, mas também ressalta o poder e a autoridade de Deus sobre Faraó e os egípcios. Essa expressão, comum em outras tradições do Antigo Oriente Próximo, é associada à divindade e sua capacidade de realizar grandes feitos. Enquanto Faraó nega o reconhecimento do poder de Deus, o texto insiste que tanto os israelitas quanto os egípcios devem aceitar sua autoridade. A libertação de Israel do Egito é impulsionada pela necessidade de que todos saibam e reconheçam a soberania de Deus. Eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não me dei a conhecer a eles. Deus declara que não se deu a conhecer da mesma forma que fez com Abraão, apesar de Abraão já ter utilizado o nome Deus em textos anteriores. Isso pode ser explicado pela associação do nome Deus com a promessa da terra de Canaã. Enquanto Abraão, Isaque e Jacó não experimentaram o cumprimento dessa promessa, os israelitas posteriores a possuíram de maneiras inimagináveis por seus antepassados, o que permitiu que conhecessem Deus ao experimentarem a realização da promessa. Eu os tomarei como meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Deus promete aos israelitas que os tomará como seu próprio povo, uma expressão que reflete o conceito de contrato. Essa é uma declaração fundamental do relacionamento de pacto entre Deus e os israelitas, onde eles se tornam seu povo e ele se torna o seu Deus. A linguagem usada para descrever essa relação é semelhante à formação de um casamento, enfatizando a intimidade e o compromisso mútuo.
A adoção, conforme vista no Êxodo, oferece uma analogia significativa para o relacionamento entre Deus e os israelitas. Na Mesopotâmia, a adoção era frequentemente expressa pelo termo tomar, em conjunto com a expressão como filho ou como filha. Deus afirma tomar os israelitas como um povo, sugerindo uma relação de adoção. A adoção servia para cuidar de órfãos, fornecer filhos para casais sem descendentes e garantir um herdeiro. A adoção de Deus dos israelitas cumpre pelo menos 2 desses propósitos, além de refletir uma profunda relação de herança entre Deus e Israel, como evidenciado nos textos bíblicos. Essa prática de adoção pode ter influenciado a compreensão de Israel sobre seu relacionamento com Deus. Mas Moisés falou diante do Senhor e disse: Os israelitas não me ouviram. Como então me ouvirá Faraó, sendo eu pesado de língua? A expressão pesado de língua refere-se à tradução do hebraico sou incircunciso de lábios. Textos bíblicos também mencionam o ouvido e o coração como partes incircuncisas, referindo-se à resistência moral à palavra divina, não a condições físicas. Moisés não se considera mais apenas lento de fala e língua, mas percebe uma falha moral em si mesmo, refletida em sua falta de sucesso com o Faraó e os israelitas. Ele acredita que seus lábios incircuncisos impedem sua boca de ser um canal puro para as palavras de Deus. O foco na boca e nos lábios pode estar relacionado aos rituais de lavagem da boca na Mesopotâmia, que purificavam pessoas ou objetos para contato divino. Esses rituais eram importantes para transformar estátuas em deuses, através da abertura da boca após a lavagem. Em Isaías 6:5, o profeta se declara impuro diante de Deus, semelhante à crença de Moisés em suas deficiências morais que prejudicaram seus esforços. Apesar disso, Moisés rapidamente volta a cumprir a vontade de Deus. Continua no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.